Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho segundo o apóstolo João. Iremos expor do verso 29 até o verso número 34. No entanto, para colocarmos em contexto, vamos ler alguns versos anteriores. Evangelho de João, capítulo 1. O verso de número 6 diz: Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Verso de número 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Versos 19, em sequência, temos: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, os versos de 1 a 18, como já bem sabemos, se constituem naquilo que é chamado o prólogo deste evangelho, uma espécie de resumo introdutório ou apresentação introdutória de todo o evangelho com suas temáticas, com a perspectiva de leitura correta e adequada deste evangelho. E quando nós chegamos nos versos 19 em seguida, é como se agora já adentrasse de fato no relato do evangelho. No entanto, nos versos 19 até 34, nós podemos destacá-los aqui, denominá-los como um texto que, a partir do relato
do apóstolo João acerca de João Batista, da postura de João Batista, especificamente no que diz respeito ao seu testemunho, esse texto nos ensina sobre como devemos testemunhar. Esse texto nos ensina a perspectiva correta do testemunho cristão, o conteúdo do testemunho cristão. E aqui, basicamente, o que nós vamos encontrar é que esse conteúdo é um conteúdo que nos é conhecido e é uma perspectiva que o apóstolo João apresenta no decorrer de todo este evangelho. Este conhecimento não é um conhecimento apenas de saber sobre algo, como na atualidade, por vezes, é isso que acontece. Nós podemos, e todos nós, em graus diferentes, nós fazemos os nossos cursos, nós somos, em certa medida, talvez até alguns obrigados a ir para a escola. Desculpe falar em escola no período de férias, eu sei que para alguns isso pode ser pesado, mas nós temos que estudar e vamos aprender, e talvez haja um dos problemas que mais causem temor na perspectiva educacional no nosso país, talvez seja aquela que se torna explicitada pela pergunta frequente de jovens, adolescentes e crianças. Para que eu aprendo isso? Isso serve para quê? O que eu vou fazer com isso? Né? Não é um problema do conhecimento, do saber. Talvez seja um problema de estrutura, mas isso é um outro caso. Não é nosso dever agora gastar tempo com isto. Mas isso é só para ilustrar que nós temos essa perspectiva de uma série de saberes, de conhecimentos, de informações que, por nós, podem vir a acontecer ou sermos obrigados a aprender, que nos leva apenas e tão somente descrevê-las. Quando alguém pergunta, você repete, sem saber como aplica, para que serve, sem desfrutar de algum nível de experiência deste conhecimento na vida real. Daí, talvez, a reclamação de muitos com alguma medida de razoabilidade: para que eu estudo isso, se eu não vou usar isto? O problema é que nem sempre nos é ensinado como aplicar, como usar. O tipo de conhecimento que o apóstolo João aqui apresenta, ele não é, nesse sentido, nessa esfera rompida, como até, num certo sentido, competitivo. Você aprende ou você faz. Isso é, muito provavelmente, um dos maiores problemas estruturais da nossa sociedade. Muitos conhecem muito que não serve para nada esse conhecimento, e alguns executam sem ter ciência do que, por quê, para quê, alvo e objetivo do que executam. Portanto, nós temos um convívio, ainda que não seja nem um pouco agradável, dessas duas esferas: conhecer sem aplicar e aplicar sem saber o quê. A perspectiva bíblica é completamente contrária a isso. O conhecimento não é apenas mera informação. Ele está intimamente entrelaçado com a experiência, com a experimentação. Não que o parâmetro aferidor da verdade, o princípio que determina a verdade, seja a nossa experiência. Não é. O que determina a verdade é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Temática recorrente neste evangelho. Portanto, Cristo é o parâmetro, Deus é o parâmetro. A verdade não é um conceito ou uma ideia. A verdade é uma pessoa, Cristo. O que confere com Ele, em qualquer esfera que seja, portanto, é verdade. O que difere dele é mentira, é erro, engano, é fraude, é falso. Portanto, em Cristo nós temos exatamente essa essência do verdadeiro conhecimento, que é aplicável, de ordem relacional, de intimidade, de um conhecimento vivencial, determinado por Ele. E essa perspectiva, ela percorre todo o Evangelho.
não é saber sem aplicar, e não é aplicar sem saber o quê. Os dois elementos estão aqui unidos, não como reunificados, mas como entrelaçados, como sempre deveriam ser. Toda tentativa de reunificar elementos rompidos não vai funcionar, por uma razão simples. E nós sabemos isso na prática. Por vezes nós tentamos colar coisas e, primeiro esforço, elas rompem. Não tem saída, não dá para reunificar. Você precisa de uma peça una. E essa relação aqui, que está envolvida, a essência do testemunho, tem relação com essa perspectiva. Portanto, podemos antecipadamente resumir como devemos testemunhar. Nós testemunhamos a partir daquilo que nós experimentamos. O testemunho está relacionado à experiência. Mas veja bem, não é a experiência aleatória, indiscriminada, descompromissada de uma pessoa mostrando coisas fantasiosas, estapafúrdias, coisas completamente inacreditáveis até para alguns. Não. Essa experiência, ela está fundamentada no relacionamento com Cristo. Portanto, só o verdadeiro testemunho conhecendo a Cristo. Observemos agora detalhadamente. Observando que já, relembrando, melhor dizendo, o que já temos visto, o que já vimos aqui, nos versos 19 a 28. Vale destacar aqui a perspectiva, a postura de João Batista quando testemunha. Ele se descreve como uma voz, só, como uma voz. E a voz é ouvida quando ela é falada. Não é ele que aparece, ele não quer aparecer. Uma das características mais essenciais da verdadeira testemunha de Cristo é não querer chamar a atenção para si mesmo, é não querer autoexaltação, autoproclamação. João Batista é conhecido emblematicamente, talvez, dentro da perspectiva cristã, por aquele que está interessado em que ele cresça, Cristo cresça e ele diminua. Isso resume muito bem essa perspectiva do verdadeiro testemunho cristão. Não é a nossa exaltação. Ele tinha oportunidade aqui, já de pronto, o profeta, o Messias, Elias, e ele, o texto é insistente, ele confessou, disse para que todos ouvissem: não sou. Não sou. Ele não se aproveitou das oportunidades para ter o seu ego massageado. Não estava preocupado com isso. O que mostra alguém extremamente focado no seu objetivo, no seu chamado. Não é a sua exaltação. O que nos traz já uma lição importantíssima para atentarmos. Tomemos muito cuidado com o anseio por autoexaltação, seja nosso, seja de outro. Muito cuidado. E às vezes há uma sutileza, podemos ser até redundantes propositalmente, há uma sutileza sutil, daquele que apresenta os seus erros, as suas falhas, e soa um tanto quanto humilde por vezes. Mas a essência é que ele continua como parâmetro. Como se eu dissesse: aprendam com os meus erros. Eu não sou a referência. Cristo é. João Batista sabia muito bem disso. E o seu conteúdo é definido exatamente por esse elemento. Saber quem ele é e o que deve fazer. Consciência do seu dever, consciência do seu chamado. Submissão, humildade. Esse é um elemento chave que precisamos lembrar recorrentemente. Aqui, mais uma vez, entrando agora de fato no texto do verso 29 até o verso 34, nós temos o texto começando: no dia seguinte,
O que traz à tona exatamente essa sequência que o apóstolo João vem utilizando aqui estrategicamente, uma sequência de 7 dias, delimitando temporalmente e também geograficamente. Esse é um elemento importantíssimo que precisamos guardar, mais para frente vamos resgatá-lo. É um elemento importantíssimo, há uma sequência: primeiro dia, segundo dia, dia seguinte, demarcações até atingir o ápice da revelação do ministério público de Cristo, numa festa de casamento, ao transformar água em vinho, o seu primeiro milagre público. Casamento é uma esfera importantíssima da analogia bíblica. Se nós temos com o pecado a quebra relacional e o seu impacto em todas as esferas humanas, a distância do homem e Deus, que promove morte, ruptura, uma das razões, poderíamos dizer, que Jesus Cristo inaugura o seu ministério público, diante de todos, num casamento, exatamente porque o casamento é uma marca pública de restauração. A separação ocorrida, agora, o casamento é o contrário de separação. E essa marca pública, demonstrando exatamente o início do ministério de Cristo de restauração. E agora há uma sequência para atingir um clímax. E João Batista sabia muito bem, no primeiro dia ele recebe aqueles que são enviados para averiguar, como policiais, numa investigação, para saber quem ele é. Agora, no segundo dia, nós temos verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rapidamente podemos dizer que esta expressão, Cordeiro de Deus, como que resume toda a obra de Cristo apresentada no decorrer do Antigo Testamento, ou apontada para Cristo, descrita como a obra que o povo desejava, que é revelado aqui. Por que eles falam o profeta, o Messias, Elias, demonstrando o anseio do povo pela vinda do Redentor, por vezes de um modo equivocado, achando que o Redentor era um grande líder político, era um grande líder bélico, erroneamente achando que eles seriam exaltados a um patamar de importância, mas não era esse o objetivo. Esse rei, esse senhor aqui descrito, é de uma outra categoria, muito mais sublime e nobre. E agora todo esse anseio que o Antigo Testamento vem num crescente contínuo, de Gênesis 3,15 até as profecias altamente emblemáticas do servo sofredor, como lemos Isaías capítulo 53, detalhadas, descritivas sobre a vinda do Messias, sobre a obra do Redentor. Agora, João Batista resume em uma expressão: o Cordeiro de Deus. No entanto, uma palavra que por vezes passa desapercebido, mas é importantíssima, é esta: eis. Ela significa uma espécie de interjeição que chama a atenção. É como se ele dissesse: parem tudo que estão fazendo, olhem agora, olha o que está acontecendo aqui agora. A revelação pública do Filho de Deus, como ele vai descrever, do Cordeiro. Esse momento é único, um momento único. Agora ele se apresenta publicamente diante dos nossos olhos. Vejam, esta pequena palavra carrega exatamente esse objetivo: chamar a atenção. Parem,
tudo o que estão fazendo. Olha a sublimidade deste momento que vocês estão experimentando. Esse é um objetivo. Um outro objetivo é apontar para quem é mais importante. Esta construção que o apóstolo João aqui apresenta tem por objetivo chamar a atenção para o que é mais importante e apontar para a importância de uma pessoa, Cristo. Mais uma vez, insistentemente, o relato nos mostra que o objetivo de João Batista ao testemunhar é apontar para Cristo, somente para Cristo, chamando a atenção para Cristo, nada além de Cristo. E esta expressão, ela é importantíssima porque esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira característica, chamar a atenção para o que de fato é importante, para a singularidade do momento, para a importância da pessoa que agora se apresenta, Cristo. O segundo aspecto que observamos aqui nesta pequena expressão é que ele é o Cordeiro. Ele não é um Cordeiro. Captaram a distinção? É o que lemos em Hebreus. Um único sacrifício, de uma vez por todas. Um sacrifício perfeito. Temática que percorre a carta aos Hebreus. Perfeito, superior, porque ele é único. Cristo é o Cordeiro, único, não há outro. Segunda característica, é o Cordeiro de Deus. Essa é a sua origem. Neste momento, no primeiro século, existiam muitas testemunhas, muitos missionários, muitos cristos, entre aspas. E agora, o testemunho de João Batista ele é o único. Em relação à obra do Antigo Testamento, o cordeiro era imolado recorrentemente, mas eles sabiam que não era aquele cordeiro imolado que levaria os seus pecados, porque ele seria imolado mais uma vez, ano após ano, de tempo em tempo, mas ele apontava para Cristo. Portanto, esse anseio agora, ele é cumprido. A profecia fora cumprida em Cristo, o Cordeiro de Deus. E a descrição em seguida, sintetizada, mas altamente profunda, será apresentada ou descrita ao longo deste Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que essa expressão significa? Primeiramente, o que existia? Muitos cordeiros, um único país, Israel. Como à frente, final do verso 31, ele diz: manifestado a Israel. Várias mortes, vários cordeiros, um único país. Agora nós temos um único cordeiro, todas as nações e povos. Este único cordeiro, capaz de tirar o pecado de todas as nações. Mas de quem? O prólogo diz: aquele que crê. Este é o delimitador. Não são todos indistintamente, mas aqueles que creem. E ele continua. Este é aquele, verso 30, é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Mais uma vez ele repete o que já vimos anteriormente, mostrando a eternidade do Verbo encarnado. Ele é Deus, uma ênfase frequente neste Evangelho. Ele é Deus. Verso 31, eu mesmo não o conhecia. Opa,
Como assim? João Batista não era primo de Jesus? Aí complica, né? De modo algum. Essa é outra nuance desta construção desse texto. O uso de expressões que indicam visão, ver. E há um jogo de sentidos aqui que são apresentados entre ver com os olhos aquilo que é factível, entre entender, compreender, visão como conhecimento, como entendimento, como discernimento. E aqui o que João Batista está descrevendo eu não o vi até agora no ofício ao qual ele desempenha de Cordeiro de Deus. Agora ele está se revelando publicamente. E uma certa nuance pode ser descrita até por um modo corriqueiro, que nós usamos até muito popular, né? A gente olha alguma coisa e diz, olha, eu olhei e não vi. Eu olhei isso aqui várias vezes, como é que eu não vi? Mas você pergunta, qual é a diferença entre olhar e ver? Aí complica para a gente que a gente não sabe também, né? Mas, em certo modo, ainda que sem percebermos, nós sabemos o que queremos dizer com isso. A gente passou o olho ali várias vezes, mas eu não discerni, eu não captei, eu não associei uma coisa com a outra. E é aqui exatamente isso que João Batista está querendo dizer em certa medida. Eu conheço, eu vi, claro, mas eu não liguei as coisas. Agora, tudo faz sentido. Em certa medida, este caráter experiencial de João Batista também ocorreu conosco. Dificilmente alguém não ouviu falar de Jesus Cristo antes da sua conversão. No entanto, quando há a operação do Espírito Santo, as coisas se encaixam. E a gente, uau! Como é que eu não vi isso antes? Como eu não entendi isso antes? Eu vi tanto sobre isso. Agora faz sentido. As coisas são compreendidas. É isso que João Batista está mostrando. Temática frequente neste evangelho também. Mas ele vai dizer, eu mesmo não o conhecia, mas eu vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Isso já observamos antes. Há uma distinção aqui entre batizar com água como símbolo de uma realidade já ocorrida e batizar com o Espírito Santo. A promoção da transformação da realidade. O símbolo, ele é um pronunciamento público, uma confissão pública, um testemunho público do que já aconteceu. Quando um pastor, dentro da nossa ótica presbiteriana, podemos dizer com certeza, administra o batismo, o sacramento do batismo, nenhum de nós acredita que naquele exato momento que a água é derramada sobre a cabeça de uma criança ou um adulto, ele automaticamente se torna salvo, como que pelo poder do ministro. Nós não defendemos isso. Mas nós sabemos que este símbolo é uma confissão pública, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, administrada corretamente, debaixo da autoridade do nosso Senhor, como uma confissão pública de uma transformação que já foi efetivada por Cristo anteriormente. É esse o sentido que João Batista aqui descreve também. Mas ele continua, né, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Olha, mais uma vez, mesmo sentido do que ele disse anteriormente, e aqui ele está fazendo referência ao batismo já ocorrido, né? Os demais evangelhos, eles relatam o momento em que o batismo de Jesus Cristo ocorre.
Aqui o apóstolo João está fazendo referência a uma descrição de João Batista concernente ao batismo já ocorrido. João Batista está aqui explicando. E aí ele continua: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E aqui há alguns elementos importantes que precisamos destacar. O primeiro deles é quando João Batista diz: aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. João Batista tinha consciência da sua função e obrigação e da sua obediência em cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. Tarefa dada é tarefa cumprida. Ordem dada é ordem cumprida. Ponto. É isso que ele fez. Deus mandou. Eu faço. Essa é a essência dessa prática, dessa atividade, desse testemunho de João Batista. Outro elemento é exatamente, não sei se os irmãos perceberam, eu estou falando de João Batista, mas aonde no texto está escrito João Batista? Nesse texto não está. Muitos apontam que aqui o fato é exatamente por que no Evangelho de João, o apóstolo João omite essa categorização batista. A sugestão de muitos é muito importante de ser relatada, ainda que nós talvez não tenhamos uma certeza objetiva a partir do texto, mas ele faz muito sentido. Porque João Batista quer chamar a atenção para o único que realmente batiza. Essa é uma hipótese levantada que faz muito sentido. Apontar para o verdadeiro batismo. E esse verdadeiro batismo provém de Cristo. E há uma descrição aqui essencial. Ele batiza porque ele agora recebe o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito. É a habitação do Espírito. Esse é um elemento importante e determinante que devemos considerar. Um elemento chave, quando comparamos ao Antigo Testamento, é que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Agora, o Espírito Santo habita o crente. E Jesus Cristo é aquele que outorga o verdadeiro batismo que transforma vidas, porque nós nos tornamos a habitação do seu Santo Espírito. Um outro elemento que esta construção textual nos aponta, quando lemos associado aos demais evangelhos, é a presença trinitária. O Filho recebendo o Espírito, descendo, pousando sobre ele como uma pomba, e o Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Que conclusão nós temos aqui? No que diz respeito à nossa salvação, nós temos a obra una da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo agindo para a nossa redenção. Você é salvo? É uma obra da Trindade. Nós somos provas claras da atividade do Deus Trino na nossa transformação, na nossa redenção. Não é pouca coisa, né? Nunca será. E ele continua, verso 34: pois eu mesmo vi e dou testemunho. E agora ele está mostrando esse jogo de palavras de ver, entender, compreender, percepção dos olhos, compreensão da mente, experimentar vivencialmente o que está ocorrendo. E ele dá testemunho. Ele é o Filho de Deus, o senhorio de Cristo.
Cristo é o Senhor. O que ele está demonstrando é exatamente aquilo que é real e concreto. Ele vê com os olhos, entende com a percepção e capacidade intelectual que lhe é dada. Ele experimenta com a totalidade da sua existência esse momento. Por isso é tão descritivo aqui, tempo, lugar. Ver ações do intelecto, ações da experiência, do ouvido, das sensações humanas. E essa é a essência do ato de testemunhar. Falar daquilo que vê, conhece, experimenta, sabe. Em certa medida, poderíamos dizer que, resguardadas as devidas proporções e toda a complexidade envolvida nos estudos comparativos aqui do que eu vou fazer, mas digamos que se trouxéssemos à tona Jó, capítulo 42, verso 5, creio que faria todo sentido, não? Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É uma experiência completa, total, de Cristo. Não só de ouvir falar. O ato de testemunhar, quem testemunha, não é só de ouvir falar. É de ver, de experimentar, de usufruir. E aqui vemos claramente a tríade que perpassa estruturalmente toda a Escritura, o ofício de Cristo como profeta, sacerdote e rei. É esse conhecimento transformador. A completude da profecia, todo o Antigo Testamento apontando para Cristo, e agora, completo, vendo, eis o Cordeiro de Deus, a profecia se cumpre, total, completa, todos os detalhes, minuciosamente cumpridos. O ofício sacerdotal de Cristo, o Cordeiro de Deus, uma morte única, total, perfeita e completa, atingindo pessoas de raças, povos e nações distintos, e não somente de Israel. Não é possível alguém ter dúvida disso, né? Aonde estamos? Quem somos nós? Desconheço que exista algum israelita aqui agora. Nós somos provas concretas da obra do Cordeiro. Ofício de Senhor, Filho de Deus, Senhor sobre todas as coisas. E o que perpassa desde o verso 1, o verbo que se fez carne habitou entre nós, Senhor, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, fundamento de toda a existência e de toda a realidade, aquele que vem entre nós, aquele que habita entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Esse conhecimento é relacional, é de intimidade com o Senhor, de conhecê-lo, de usufruir, de experimentar os benefícios que Ele tem concedido. A obra da Trindade materializada de um modo concreto e real. Não há como ter dúvida. Não há. Não há como duvidar. Basta ver, entender, compreender, usufruir. E o restante desse evangelho vai explorar exatamente isso com provas constantes para fortalecer a nossa fé de que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que cumpre cabalmente a profecia, agora é relatado a partir daqui. E esses princípios norteadores vão caminhar ao longo de todo o Evangelho. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. Esse é o nosso testemunho. O que devemos fazer diante de tudo isto? Certamente o nosso coração se sente seguro em termos relembrado estas coisas que já sabemos. Mas proporcionalmente a nossa responsabilidade como testemunha aumenta sobremodo.
A partir do exemplo de João Batista, nós também temos as experiências que ele também teve, transformados pelo sangue do Cordeiro, usufruindo dos cuidados do Filho de Deus, conhecendo a completude da profecia de Deus em Cristo. O que devemos fazer? Um pastor presbiteriano já falecido, James Montgomery Boyce, ele, ao pregar, em certa medida, sobre esse texto, ele apresenta o exemplo de um caso que aconteceu com alguns conhecidos dele. Ele diz que determinada família, e seu filho ia para a universidade, né? E nos Estados Unidos é muito comum, os filhos saem de casa para ir para a universidade, esse é o contexto mais geral. Para nós não, né? Felizmente os nossos filhos ficam em casa, a gente pode observar ainda, né? Mas na ótica dos Estados Unidos eles saem para casa, vão na universidade, ficam lá. E havia preocupação com aquela família exatamente como o filho enfrentaria as dificuldades da universidade. E ele passa um tempo, retorna, visitando os seus pais, ainda não concluindo a universidade, e a sua mãe pergunta para ele: e aí, meu filho, como tem sido lá? Como está sendo lá? E a preocupação da mãe era exatamente que o filho permanecesse nos caminhos do Senhor. E o filho diz: eu creio que estou saindo muito bem, mãe. Estou me dando muito bem. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe. Essa história talvez mude circunstâncias, lugares, universidade, pode ser local de trabalho. Mas há muitos crentes que são extremamente hábeis em se esconderem, sabe-se lá como, para que ninguém perceba o seu testemunho. Essa não é uma aplicação adequada. Não é possível. Não é possível não testemunhar de Cristo, tendo usufruído e tendo consciência do que Ele fez, de quem nós somos, do que temos desfrutado de benefícios do Evangelho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos resgatou. A obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em transformar a nossa vida e nos resgatar. É impossível um testemunho que não seja pautado, ou pelo menos um testemunho correto, que não seja pautado pela realidade da verdadeira transformação de uma vida. Esta é a característica do ato de testemunhar. Falar do que viu, do que experimentou, do que conhece. Nós não precisamos de diplomas, de cursos para testemunhar. Cursos, diplomas são importantíssimos. Se pudermos tê-los, o máximo que pudermos crescer em conhecimento, devemos fazê-lo. O que isso significa é que o que é necessário para que um crente testemunhe? É necessário que ele seja crente. Se ele usufruiu dos benefícios de Cristo, ele está habilitado a testemunhar. Ele deve crescer no conhecimento, porque o que observamos aqui, Cordeiro de Deus, só essa expressão nos levaria agora, se pudéssemos parar, vamos voltar e analisar, vamos ler de Gênesis 3,15 até Malaquias, detalhadamente, qual é a obra do Cordeiro de Deus expressa no Antigo Testamento. E agora, a partir aqui, vamos ler nos demais evangelhos, vamos ler nas cartas, vamos continuar estudando até chegarmos a Apocalipse, o vislumbre do Cordeiro de Deus vencedor. Dá para perceber que tem muita coisa para a gente estudar, né? Muita coisa para nos aprofundarmos nas belezas do conhecimento experimental da pessoa e obra do nosso Redentor, Cordeiro de Deus, Filho de Deus.
Não podemos parar aqui. Há muito mais a ser feito. Portanto, quem testemunha é aquele que experienciou. Quem experienciou? Aquele que foi transformado pelo sangue de Cristo. E qual é a essência desse testemunho? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus. Essa é a nossa confissão. O que vemos, conhecemos, entendemos, experimentamos. É isso que devemos falar e fazer. Há uma integridade estrutural completa. Vida, falar. Por isso nós ouvimos aqui expressões como ele falou, ele disse, eis, expressões de fala direta, objetiva. Mas ele não fala daquilo que ouviu dizer. Ele fala do que experimentou. O que experimentou. Nós não podemos dar o que não temos. Já dizia que, adaptado, Paul Tripp, não podemos dar o que não temos. Mas nós temos. Logo, podemos dar. Podemos apresentar. Não há desculpa para não testemunhar. Nenhum de nós. Deus nos abençoe, irmãos.